Agora, antes de... os irmãos podem colocar o tema, João Vitor pode colocar o tema. Semana passada eu ministrei algo e eu falei para você que ia continuar hoje. E eu creio que eu vou continuar toda semana. Por quê? Porque eu creio que cada semana a nossa responsabilidade é acrescentar na sua vida algo que nós já temos falado. E que você esteja sendo edificado. Assim como uma casa é edificada, a sua vida também esteja sendo edificada. Então a palavra semana passada foi a bênção é para quem não merece. A bênção é para quem não merece. E hoje eu coloquei essa palavra, esse tema, tenha sede. Eu poderia colocar tenha fé ou creia, porque na verdade é disso que eu quero falar. Mas eu quero falar para os irmãos, preste muita atenção, que todos os dias, todo dia na sua vida, você vai ter que fazer escolhas. Amém? E as suas escolhas, elas vão levar para algum lugar. Amém? Então uma escolha é um momento. Uma escolha é um segundo. Deus falou comigo sobre isso hoje. Uma escolha é... Às vezes você precisa fazer escolha, você demora 10 minutos para escolher. Mas às vezes você tem que escolher rapidamente, né? Às vezes você vai numa avenida e o farol ficou amarelo, né? Esse é o momento que você rapidamente, você tem segundos para escolher, né? Se você pisa no freio, rapidamente você corre o risco de alguém bater em você na traseira do seu carro. Se você acelera, corre o risco de outro apressadinho igual você cruzar o seu caminho lá na frente. Então tem coisas que são instantâneas. Tem que, mas eu quero dizer para você que as escolhas que nós vamos fazer também, e para você fazer essas escolhas, você precisa escolher da forma certa. E qual que é a forma certa? Escolha segundo a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então você vai ser muitas vezes pressionados, né? Saul, aconteceu isso com Saul. Ele fez uma escolha. Ele fez uma escolha errada e o profeta chegou e repreendeu ele. E naquele dia Saul perdeu o reino dele, porque fez uma escolha errada, uma escolha precipitada. Então as nossas escolhas sempre vão refletir no nosso futuro, né? Tem coisas que você decidiu, que você escolheu há 5 anos, 10 anos atrás, e hoje reflete poderosamente. Se não fosse aquela escolha, você nem sabia onde você estaria hoje. Amém? A escolha é momentânea, é um segundo, mas ela vai definir muito na sua vida. Vai definir a sua história, onde você vai ver, o que vai acontecer na sua vida. Então sempre faça a escolha de acordo com a vontade de Deus. Amém? Nós sempre iremos enfrentar essa crise de decidir a nossa vontade ou a vontade de Deus. Na maioria das vezes, na maioria não, 110% das vezes, nós vamos ser levados a escolher do nosso jeito, nossa maneira, o que nós queremos. Amém? Mas nós sabemos que nós temos uma promessa de Deus. Então escolha sempre pela promessa de Deus, aquilo que Deus falou, aquilo que Deus disse para você. Então eu quero concluir hoje, estou falando de coisas que eu vou falar no final. Quero concluir essa palavra falando sobre isso. Amém? Sobre você decidir pela promessa de Deus. Amém? Glória a Deus. Quero ler só um versículo agora para a gente orar, para você orar também. 2 versículos na verdade, 43, 18 e 19. Onde Deus diz assim, através do profeta Isaías: esqueçam o que se foi, não vivam quero que você leia comigo. Esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Segura aí, João Vitor. Aí essa palavra nos lembra de algo que Paulo falou. Não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o meu alvo, de forma que, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo. Existe um alvo, existe um objetivo, existe um lugar que Deus está te levando. Aí Paulo diz, olha, eu esqueço do passado e eu sigo para o alvo. O que Paulo está dizendo é que para você atingir o seu alvo, muitas vezes o seu passado pode te impedir de você chegar lá. Os irmãos estão comigo? O verso 19 diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova. Deus falando, viu? Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a conhecem?
até o deserto vou abrir um caminho e riachos nos montes. Promessa de Deus. Amém? Eu gostaria que você orasse agora. Feche seus olhos. E quando eu falo, feche os olhos, feche mesmo de verdade. Ah, pastor, mas eu estou aqui, eu nem entendo muito, né? Eu nem entendo esse negócio de crente, de igreja, de Deus. Tem nada a ver comigo, deixa eu falar, tem tudo a ver com você. Amém? Tudo a ver. Talvez seja a primeira vez que você entra na igreja. Mas nós não vamos falar de outra, vamos falar do Deus, do seu Pai, do Deus que te criou. Não é outra coisa estranha, esquisita, não, é do seu Pai. Eu vi algo ontem, pastor Naú falando, estivemos numa conferência poderosa ontem em São Paulo. O pastor Naú falou o seguinte: olha, eu não entendo nada de ar-condicionado. Ele falou, eu não entendo nada de ar-condicionado. Nada. Mas quando eu chego no lugar que está quente, alguém liga o ar-condicionado, eu recebo, eu desfruto. Deixa eu falar, você talvez entenda pouca coisa de Deus. Mas deixa eu falar, nós estamos falando de um Deus que te ama e você vai desfrutar, mesmo sem entender. Assim como você desfruta do ar-condicionado, você vai desfrutar de Deus nessa noite. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Feche seus olhos então e ore. Diga: Deus, eu não entendo muito, mas fale comigo. Me ajude a tomar as decisões certas, me ajude a esquecer do que ficou para trás, me ajude a ter um foco na minha vida, me ajude a olhar para frente, me ajude a olhar para o Senhor, me ajude a confiar no Senhor, me ajude a tomar decisão não confiado nas minhas maneiras, no meu jeito, no meu braço, mas confiar no Senhor. Eu creio que nesses dias o Senhor vai te conduzir a tomar decisões e você vai precisar confiar no Senhor. Amém, queridos? Ore pedindo ao Senhor entendimento, revelação no seu coração, na sua mente. Não importa a sua idade, não importa onde você mora, não importa muitas coisas na sua vida. O que importa é que você precisa do Senhor. Você precisa ouvir a voz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora. Oramos sobre essa palavra e eu te peço a sua graça. Te peço, Senhor, que o Senhor use a minha vida. Te peço pela sua bondade, pela sua misericórdia. Fala conosco, nós estamos aqui para sermos tocados, não por mim, mas pela sua palavra. Eu de mim mesmo nada tenho, nada posso, Senhor. Tu me conheces, tu sabe o quanto eu nada tenho, mas o Senhor é bom e o Senhor pode me usar nessa noite para tocar o coração do teu filho e da tua filha. Pela sua graça eu te peço, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, nós vemos dias onde as pessoas estão conturbadas, né? Conturbada é a palavra certa. Vivem perturbadas, vivem agitadas, vivem desesperadas, né? As pessoas vivem... É muito comum você ver as pessoas vivendo com a expectativa do passado, né? Então eles estão ali no presente, mas eles estão olhando para o passado e por essa razão, cada vez mais eles têm dificuldade de construir algo novo na vida deles, porque eles estão sempre olhando para o que aconteceu, olhando para o seu passado. Então vive de recordação, né? Muitos vivem de glórias passadas. Você já viu pessoas assim? Eu creio que você já viu. É ou não é? Né? Então é muito comum você ouvir pessoas dizendo assim: quando eu tinha tal coisa, quando eu trabalhava em tal empresa, né? Quando eu ganhava tal salário. É verdade ou não é? Quando eu conheci a minha esposa. Aí conta as histórias, né? Às vezes umas histórias fantasiosas até, né? Quando eu fiz tal coisa, quando eu era jovem. Já viu gente falar assim? Pega para os seus, você já falou isso? Quando eu era jovem. Meus 18 anos. Já viu gente falar assim? Meus 18 anos. Já falou isso, irmão Wanda? Meus 18 anos. Vai levantar a coluna daqui a dar uma travada. Meus 20 anos, né, irmão? Tem alguns vídeos que o pessoal faz que é engraçado. Quando você tem 20 anos, você vai levantar do sofá, né? Você pula. Quando você tem 30, você já... Opa! Aí quando você tem 40, você... Ai! Quando você tem 50, é rapidinho, né? Você já... Quando eu era jovem, né? No meu tempo. Já viu alguém falar no meu tempo? Então, parece que essas pessoas, o tempo agora já não é delas mais. Parece que tudo já passou.
parece que elas não vivem mais, né? Parece que as oportunidades já passaram, parece que chegou tudo no fim, né? E aí tem aqueles que vivem das glórias passadas, como eu falei, né? As bênçãos que ele viveu. Em 1935 eu vi um milagre poderoso, Deus me curou, né? Deus fala, aquele tempo eu era muito usado por Deus. Eu pregava a palavra, era bom demais. E vivem do que passou, vivem das glórias, daquilo que passou, das experiências que passou. Deixa eu falar, todo dia Deus quer te dar experiências novas. Volta no versículo primeiro que eu pedi, João Vitor, por favor. Todos os dias Deus quer te conduzir por lugares novos, por experiências novas. O primeiro versículo 18 diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Não vivam do passado. Então muitos também vivem do passado de sofrimento. Verdade ou não é? Minha vida foi muito sofrida. Era muita luta, muitas tragédias. E ele sabe, as dores, as decepções, as frustrações. Eu digo para vocês, irmãos, todos nós passamos por passado difícil. Todos nós temos histórias complicadas. Se eu for contar aqui, perguntar para você, quem já passou fome, muita gente, a gente vai começar a chorar aqui. Vai começar a contar história assim, né? Vai lembrar até do barulho da barriga, né? Que fazia a barriga, de tanta fome, né? Quem já sofreu, quem já foi decepcionado, né? Irmãos, todo mundo já tem história, né? Agora o problema é que essas pessoas foram tão marcadas que parece que o passado delas ainda está vivo. Elas não conseguem avançar, elas não conseguem dar um passo à frente, porque parece que o passado dela está puxando ela para trás. Essa é a verdade na vida de muita gente. Sim ou não? Glória a Deus. Então tem gente, por exemplo, que foi decepcionado, foi machucado, e ele não consegue perdoar. O passado está sempre vindo ao seu presente, ele sempre está sofrendo daquele mesmo problema que passou. Alguém disse, um homem muito inteligente, eu vi ele dizendo o seguinte, que a sua vida deve ser como você está olhando no para-brisa. Então o teu futuro está ali na sua frente, é grande, né? É amplo, você está vendo à sua frente. E o teu passado é só como retrovisor, que você olha só no relance para ter uma referência de onde você passou, mas não ficar lembrando, trazendo à tona o que já passou na sua vida. Porque bom ou ruim, coisas boas ou ruins ficaram para trás. Então você tem que olhar, lembrar do passado assim: olha, o que eu errei no passado eu não posso cometer mais esse erro na frente, porque a minha vida está para frente. O que aconteceu ontem, meu irmão, já era, passou, acabou. Eu não precisaria nem falar isso para você mais, mas a verdade é que muita gente ainda vive agarrada ao seu passado. E isso afeta o seu hoje, e isso afeta o seu futuro também. Isso afeta a sua vida no futuro. Amém? Então o que a palavra de Deus está nos dizendo hoje? Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. É outra versão, se você puder escolher outra versão, João Vitor, por favor. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Se não puderem achar aí. NVI. NVI? Você está na NVI? É? Isso. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Então essas coisas ficaram para trás na sua vida. Então você tem uma ministração, vocês têm ainda no encontro, resolvendo o passado. Resolvendo o passado. O que é isso? É quando você fecha aquela conta. Agora você vai estar pronto para avançar, porque você fechou. Porque você resolveu o seu passado. Então é muito importante você olhar para a sua vida e perceber o que tem do seu passado, porque senão isso vai ser um atrapalho na sua vida daqui para frente.
Vai ser um tropeço, algo que vai estar puxando os seus pés, se derrubando daqui para frente. Então resolva isso hoje. Os irmãos estão comigo? Resolva. Então chega de ficar vivendo dessas migalhas, né? Se alimentando dessas migalhas, às vezes estragadas, que estão amargurando a sua alma, o seu coração. Dê um basta nisso. Amém? Fala para o seu vizinho, chega do passado, irmão. Diga para ele, é para frente que se anda. Se você tiver mais umas frases de efeito, me ajuda aí. Fala para ele, olha, diga, é lá. Fala assim, é lá. Lá. Como é que é o louvor? O Mateus canta, né? Então canta para você, é para lá que você está andando. É para frente que você anda. Amém? Glória a Deus. Então às vezes é muito comum, às vezes até na nossa vida, às vezes dentro de casa, você está amarrado no seu passado. Às vezes perdendo tempo com coisas que já passou. Perdendo tempo. E você não avança, a coisa não anda. Porque você está preso. Amém, irmãos? Aí no verso 19, o Senhor diz assim, é o próprio Deus falando. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Sabe, irmãos, é maravilhoso andar com Deus. Porque não importa o momento que você esteja, não importa a crise que você está passando, não importa se a noite está escura, não importa se parece que tudo vai de água abaixo, sempre tem uma promessa de Deus dizendo, eu vou fazer uma coisa nova na sua vida. Aleluia! Aleluia! Agora eu quero que você lembra que você saiu e abraçou o irmão? Só que agora ele está precisando de uma palavra. Seja profeta de Deus, não precisa sair do lugar, mas olha para uns dois assim e fala assim, olha, eu tenho certeza que Deus está fazendo uma coisa nova na sua vida. Fala, sabe por quê? Fala, porque está escrito lá. Se eu dizer, eu faço uma coisa nova na sua vida. Irmãos, andar com Deus é você, mesmo no meio da noite, a noite escura, você olha para a palavra e a palavra diz, o choro pode durar uma noite, mas vem a alegria de manhã. O dia vai amanhecer para você. A luz vai brilhar, a luz já está saindo, você não está percebendo que vai vir a luz na sua vida? Então você andar com o Senhor é você andar com expectativa. Tem gente que está com a seguinte expectativa, amanhã é segunda, meu Deus, chega lá na firma, mesma coisa, aquele chefe, aquele encarregado, aquele patrão, aquela luta, me espera. Não, irmãos, mude o seu coração. Mesmo que esteja difícil hoje. Antes de eu vir ministrar para você, eu estava pensando nisso. Ainda que a noite esteja escura, mesmo que o momento seja ruim, tenho expectativa. Por quê? Porque você precisa tomar uma decisão. E a decisão é crer no que Deus diz. Não é olhar para a circunstância, para o seu momento. É crer no que Deus está dizendo. Eu vou fazer uma coisa nova na sua vida. Você está crendo já que Deus vai fazer algo novo amanhã, segunda-feira, na sua vida? Eu não sei o que vai ser, mas Deus vai fazer. Aproveita o embalo e prega de novo para ele. Eu não sei o que vai ser, mas Deus diz que vai fazer. E quando Deus diz, complete aí para ele. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Às vezes você deixa tudo na mão de Deus. Deus vai fazer na minha vida, estou com expectativa. Mas sabe, Deus é maravilhoso e Ele vai fazer. Mas Ele pergunta o que você quer que Ele faça. Ele dá essa liberdade de você colocar diante de Deus. Então daqui a pouco nós vamos orar para nós colocarmos, cada um de nós colocarmos diante de Deus. Quero chamar os líderes daqui a pouco, esposa de líderes, e você vai orar pelos irmãos que vão estar pedindo algo para o Senhor. O que você quer que Deus faça na sua vida? Ah, pastor, eu quero pedir algo, mas é difícil. Essa é a boa, esse é o pedido bom, porque é um pedido que você não consegue, né? É um pedido que você não consegue, então é só Deus. Quando Deus fizer, você vai dizer, não fui eu, foi Deus. É Deus que faz esse negócio, que eu não tinha condições de fazer. Estão comigo? Amém? O que você quer que Deus faça? Pergunta para o seu vizinho, o que você quer?
Qual o milagre que você precisa experimentar? Deixa eu falar para você, Deus está aqui para cumprir a sua palavra. Não estão comigo? Diga comigo, repita comigo, diga, Deus está aqui. 2 Coríntios 1:20. Deus está aqui para cumprir a sua palavra. Falei semana passada que a bênção é para quem não merece. Muita gente não recebe bênção porque ele acha que Deus é bom. Você crê que Deus é bom? Você crê que Deus quer te abençoar? Quer te curar? Quer te prosperar? Agora a pergunta que eu vou fazer, não responda. E por que você não tem? Por que você não recebeu? Por que você não foi curado? Por que você não foi próspero ainda? Ah, pastor, eu já sou, mas Deus tem muito mais. Por quê? O problema é que às vezes nós cremos, nós cremos em tudo isso, mas nós achamos que não merecemos. Nós temos que passar na triagem de Deus. Nós temos que passar ali no teste para ver se realmente Deus vai se agradar de nós. É verdade ou não é? Só que nós já acabamos com derrubamos esse muro semana passada, porque a bênção é para quem não merece. Não merece. Então semana passada eu falei para os irmãos, você nunca viu Jesus curando. Jesus curou muita gente, milhares de pessoas, mas você nunca viu Jesus chegando para alguém que estava aleijado, cego, e ele veio pedir ajuda, disse, Senhor, me ajuda, me cura, né? Teve muitos que vieram pedindo. Você nunca viu Jesus fazendo uma entrevista com eles, assim, escuta, você brigou com a mulher essa semana? Você já viu Jesus fazendo isso? Falou algum palavrão essa semana? Ficou irado essa semana? Discutiu com o vizinho essa semana? Você pisou na bola, pecou essa semana? Você sabe que tem muitos pastores que é especialista, né, em trazer jugo e peso para os irmãos, né? Eu vi um negócio hoje, mas nem vou falar, porque Ô Jesus, quem sou eu para julgar? Mas, às vezes, eu vi o pastor Luiz falando, certo dia, que às vezes numa reunião, o culto hoje foi uma benção, o louvor fluiu, não fluiu? Foi uma benção. Mas às vezes o louvor não flui, às vezes a palavra não flui. Pela graça de Deus está fluindo hoje. Às vezes não flui. Aí o que o pastor fala? Olha, irmãos, vamos orar aqui porque tem pecado no nosso meio. O que acontece quando o camarada fala isso? Todo mundo fala, sou eu. Lembrei. Passei o farol vermelho essa semana, agora esse sou eu, Jesus. Culpa minha. Aí o pastor intensifica, mas então é a cunha de Acã. Os irmãos não conhecem a história, mas é um cara que roubou uma cunha e escondeu. E por causa disso o povo perdeu a guerra, o povo de Israel perdeu a guerra. Então, o que acontece? As pessoas estão sempre andando debaixo de acusação. Aí a pessoa que está debaixo de acusação, ele não tem fé para orar e crer que Deus vai lhe abençoar. Ele não pode crer. Ele não pode crer que Deus vai lhe abençoar. Por quê? Porque ele se sente condenado. Ele se sente acusado. Ele sente que tem uma maldição sobre a vida dele. Mas eu vou dizer para você, vou dar só uma pincelada aqui. Jesus já levou sobre si todas as maldições. E eu quero dizer para você, antigamente, eu tive livraria evangélica. Uma das coisas que eu mais vendia era um negócio desse tamanho, pequenininho, chamado caixinha. Quem falou de promessa? De promessa. Mas comprou muita? Não? Irmãos, eu tinha, mas irmãos, se fosse eu compraria todas hoje. Todas as promessas eu compraria. Porque aquelas caixinhas são versículos num papelzinho. E todo dia você tira um versículo, toda hora, a hora que você quiser. E é só bênção. Os irmãos fizeram a caixinha de promessa, vai com uns 300 versículos. É só bênção. Quem conheceu a caixinha de promessa? Olha, vocês são crentossauros, hein? Conheceu, Rogério? Também? Caixinha de promessa, é uma bênção. Aí você pegava um lá e eu te abençoarei, eu serei contigo, eu te levanto, eu te abençoo, eu te ajudo, não temas, eu sou contigo. Irmãos, aí
Eu lembro na livraria, chegou o irmão e falou assim: esse negócio aí eu não gosto disso aí não. E ele colocou minhoca na minha cabeça. Ele falou: por quê? Porque a Bíblia não tem só promessa, também tem o juízo de Deus. Deus pesa também a mão, Deus faz não sei o quê. Aí eu quero falar para você agora. Amém? Porque 2 Coríntios capítulo 1, verso 2, verso 20 diz assim: porque todas quantas são promessas, quantas promessas há de Deus existem, quantas promessas existem, todas elas são nele, são no Senhor, o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Todas as... O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que todas as promessas de Deus é para você. Então pega a caixinha de promessa, cumpre a caixinha de promessa. Toda promessa que tem na Bíblia, na palavra de Deus, é para mim e para você. Então nós vimos hoje aqui, Isaías 43, verso 18: eis que estou fazendo coisas novas na sua vida. Então toma posse, é para você. Você recebe? Aleluia. Isaías 14, 24, olha, aí eu vou falar de algumas promessas dessa que é para a sua vida. Você sabe que Isaías é considerado a Bíblia em miniatura. A Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos. Os primeiros, o Antigo Testamento tem 39 capítulos, 39 livros. Isaías, os primeiros 39 capítulos fala da antiga aliança. Os outros 27 fala da graça, aponta para Jesus, né? Mas mesmo lá em todo o livro de Isaías você vai ver promessas de Deus que aponta para hoje, aponta para a nossa vida hoje. O Senhor dos Exércitos jurou: certamente como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Ele diz assim, na verdade, nessa versão que eu tenho, ele fala: assim diz o Senhor, vou fazer o que resolvi fazer, vou realizar o meu plano. Você acha que alguém pode impedir o plano de Deus na sua vida? Pode? Não. Então, qual é a bênção que você quer que Deus determine sobre a sua vida hoje? Qual que é? Você está pensando aí? Aí no versículo, lá em Isaías 48, verso 6, que diz assim: já o tens ouvido, você tem ouvido essas coisas, olhe para todas elas, você não irá admiti-las? De agora em diante eu contarei a você coisas novas, coisas ocultas que você desconhece. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Quando tem uma promessa na Bíblia, você tem que tomar posse. Mas se você ler essa última parte desse versículo, Deus dizendo assim: olha, eu contarei para você coisas novas e ocultas que você não conhece. Se você for para Jeremias 33:3, você consegue, João Vitor, aí rapidinho? Você vai ver a mesma promessa. Então Deus está dizendo a mesma coisa2 vezes. Toda vez que algo é importante, Jesus dizia: na verdade te digo. Toda vez que Deus queria falar algo que realmente chamasse a atenção da pessoa, ele falava, por exemplo, chamava Luiz, ele chamava 2 vezes, Samuel. Olha o que diz Jeremias 33, verso 3: clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então o que eu estou dizendo para você, que nesses dias Deus quer fazer coisas grandes na sua vida que você nem sabe ainda, que você nem imagina, mas Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Aleluia. Aleluia. Aí no verso Isaías 43:19, ele diz assim: e já está para acontecer. E já está para acontecer. Vejam, estou fazendo uma coisa nova e já está surgindo, já está acontecendo. Você crê que já está acontecendo na sua vida? Você crê mesmo? Deixa eu falar para você, você veio aqui para ser abençoado. Você veio aqui para ser abençoado. Nós temos a bênção é para mim e para você que já é filho. Amém?
A bênção é um direito nosso, não as maldições. Não as maldições. Mas alguém pode perguntar, pastor, mas o que é isso? Você não leu Deuteronômio, até difícil falar o nome, 28. Porque é Bíblia, está escrito as bênçãos e as maldições, está na Bíblia. E aí, como que a gente resolve um negócio desse, irmãos? Se está na Bíblia. O que está escrito lá, Deuteronômio 28? Diz assim: e há de ser que se você obedecer à voz do Senhor, tendo cuidado de fazer tudo o que Ele manda, e fizer tudo direitinho, assim, 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 você será abençoado. Todas as bênçãos virão sobre você e o acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Só se você obedecer. Vocês serão abençoados na cidade, abençoados no campo. Os filhos dos seus ventres, do seu ventre serão abençoados, como também a sua colheita, da sua terra, os bezerros, os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta, a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de você os seus inimigos que te atacarem. Virão por um caminho, mas por 7 fugirão de você. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros, e tudo que as suas mãos fizerem, o Senhor, seu Deus, abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor fará de vocês, seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem os mandamentos. É condicional. Se você obedecer, virá sobre você. Próximo, João Vitor. O seu Deus, se andar no caminho dele. Tenta ir avançar um pouquinho até o versículo que fala das maldições. O que você escolhe? Até o 15? No 15. Coloca o 15. Aí nós vamos decidir o que nós vamos querer agora. Entretanto, olha a ameaça. Se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje dou a vocês, todas essas maldições cairão sobre vocês e o atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade, amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas, seus empregados. Os filhos serão amaldiçoados. Colheita da terra será amaldiçoada. Seus bezerros, seus rebanhos serão amaldiçoados. Vocês serão amaldiçoados em tudo que fizerem. Misericórdia. Porque se vocês não obedecerem, serão amaldiçoados. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão, repreensão em tudo que fizerem, até que vocês sejam destruídos, sofram repentinamente ruína pelo mal que praticaram e se esqueceram dele. Ponto, até aqui. Pastor, e agora? Porque a Bíblia fala de maldição, de bênção, e fala de maldição. Como nós resolvemos isso, irmão? Eu falei para você que as bênçãos são para nós. As bênçãos é para mim e para você. Você crê que a bênção é para você? Você crê que a bênção é para o seu vizinho aí do lado? Então fala para ele, irmão, você é abençoado. As bênçãos continuam valendo. Até o versículo 14 continua valendo. Amém? Todas as bênçãos de Deus se mantêm firmes sobre mim e sobre você. E as maldições, pastor? Vamos lá para Gálatas 3:13. 3:13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Sabe por que a maldição não é para você? Porque Cristo já levou toda, diga comigo, toda maldição. Toda maldição foi colocada sobre ele. Toda maldição Deus colocou em Cristo. E eu falei para você que Deus salva você. Você é salvo por 2 coisas. Primeiro, pelo amor de Deus. Lembra que eu falei? Pelo amor de Deus. E a segunda? Justiça de Deus. Por quê? Porque Deus pegou você, condenado, culpado, pegou a sua culpa, jogou sobre o Filho dele, Jesus. Jesus sofreu no seu lugar. Então Deus não é injusto para cobrar a dívida novamente de você. Uma dívida que já foi paga, alguém pagou no seu lugar. Os irmãos estão entendendo? Então as maldições já foram levadas. Você não tem que viver maldição. A maldição não vale sobre você mais. Nenhuma maldição tem poder sobre a sua vida. Os irmãos estão comigo? Aleluia. Então deixa eu falar para você, irmão.
Não importa se a sua vida está difícil. Pergunta ao seu vizinho, está difícil aí, irmão? Não começa a chorar para ele não, tá? Só fala se está. Ô, irmão, nem te conto. Se está difícil, está complicado, só creia. Creia que Ele fará um caminho novo para você passar. Amém? Aleluia. Se você não se sente no deserto, creia. Creia na promessa, Ele abrirá um rio no meio do deserto. Ah, pastor, mas é uma maldição. Não, se você é filho, não tem mais maldição para você. Mas pastor, então, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Pois é, essa aqui é a questão. Muitos ficam confusos, pois a palavra diz que você só precisa crer. O problema é que nós queremos merecer para receber algo de Deus. Mas eu quero dizer para você, desista de merecer a bênção. A bênção é para quem não merece. Eu falei para você semana passada que Jesus nunca perguntou para alguém o que ele tinha feito de bom. Era só crer. Só crer, sim. Tudo é possível ao que crê. É só crer. Os mandamentos da lei eram 613, 10, resumi em 10 mandamentos, 613. O apóstolo Tiago disse, se você obedecer 612, e nesse 613 você desobedecesse, você era culpado de todos. Então você não podia errar nenhum. E os mandamentos da graça, qual que é? Só um, é crer. Crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crê que Ele morreu na cruz no seu lugar, crê que Ele derramou sangue inocente no seu lugar, crê que Ele já levou sobre si as suas maldições. O mandamento hoje é crer. Amém? Crer. A bênção era para quem obedecia tudo. E quem que obedeceu tudo até hoje, nos nossos dias? Alguém obedeceu? Só Jesus. E o que Deus fez? Deus pegou você e colocou em Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou eu vivo em Cristo. Então se Cristo obedeceu, eu também obedeci. Amém? Cristo entrou no nosso time. Nós estávamos perdendo a partida. Imagina os irmãos corintianos. Fazer uma gracinha com os irmãos corintianos, que sofrem tanto esse ano. Imagina o irmão sofredor corintiano, igual o pastor Evandro, e está lá. Perde um, perde outro. Agora entra um camarada. Outro dia eu achei uma coisa muito honesta do Evandro. Sabia? Que todos os corintianos deveriam admitir. Os corintianos já fecharam o coração, já vão embora para casa. Mas ele falou assim, tem um grupo lá, é de futebol VNP. É um grupo muito engraçado, porque ninguém joga nada. É só para falar de quem ganhou, quem perdeu. Antigamente jogava, né? Quando a gente era jovem, mas agora já era. Pendura uma chuteira. Tem só o grupo. E ele falou assim, coitado de nós estamos arrebentados mesmo. Nós não serve mais para nada. Nas minhas palavras, né? Ele falou. Agora imagina, está só perdendo. Daqui a pouco entra um cara muito bom. E ele entra no jogo, e todo jogo ele faz 5 gols. 5 gols. Então, deixa eu te falar. Foi isso que aconteceu na sua vida. Você só via derrotado. Era só miséria. Era só perdendo igual o Corinthians. Agora entrou um campeão que jogou e ele fez todos os gols. E agora você é um campeão porque ele ganhou no seu lugar. Foi isso que Jesus fez. Amém? Ele assumiu a responsabilidade. A Bíblia diz que Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si o nosso sofrimento. Ele levou sobre si a maldição que era minha e sua. Olha que tremendo. Os irmãos estão comigo? Aleluia. Então, as pessoas ficam confusas, porque é só crer. É só crer mesmo? Sim, é só crer. Para ser salvo é só crer. Para ser curado é só crer. Crer e será curado. Paulo está na prisão, foi açoitado, foi parar numa prisão, e de repente, num determinado momento, Deus fez algo, balançou a prisão, as prisões se abriram, o carcereiro queria se matar, e Paulo diz, olha, não, fica tranquilo, estamos aqui. E ele crê em Jesus. E ele diz, o que eu farei? O que eu faço? Eles crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. É crer. É crer.
Você nunca vai encontrar uma palavra de Deus dizendo assim: obedeça o Senhor Jesus e será salvo. Obedeça tintim por tintim, tintim e será salvo tu e a tua casa. Creia e será salvo. Por quê? Porque obedecer, sabe? Pastor, mas não tem que obedecer. Irmão, quando você tem a revelação, quando você sabe que é salvo, você não vai querer viver pecando. Você vai, a sua tendência, a sua inclinação, a sua natureza agora é nova. Você vai querer obedecer. Mas você não vai obedecer para ser salvo. Você vai obedecer porque você já é salvo. É a sua natureza. Amém? Aleluia. Então decida receber sem merecer, porque não tem outra forma de você receber de Deus. Amém? A Bíblia diz que Deus está pronto para derramar sobre o sedento água sobre o sedento. Coloca aí Isaías 43:3, 44:3, João Vitor, por favor. Ele vai derramar água sobre o sedento. Esse sedento é aquele que crê. Amém, irmãos? É aquele que crê. Rio sobre a terra seca. A sua vida pode estar seca, mas você está no ponto de receber, porque você está sedento. Aleluia. Derramarei bênção sobre os teus descendentes. Você só precisa ter sede. Você só precisa crer. Amém? Então eu quero terminar hoje aqui com você, orando com você. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento, para a gente orar. E para os irmãos virem aqui, por favor, equipe louvor. Eu quero orar por você. Eu quero orar primeiro perguntando para você o que você quer receber do Senhor nessa noite. Não despece, não saia do lugar. Amém? O que você quer receber do Senhor nessa noite? O que você precisa? Deus tem uma promessa para você. Eu farei uma coisa nova. Eu farei uma coisa nova. Você crê que Deus vai fazer uma coisa nova na sua vida? Você precisa de algo novo na sua vida? Ou você tá naquele lado lá, naquele time lá, não, do jeito que tá bom, vamos aí, deixa a vida me levar. Zeca Pagodinho, né? Vida leva eu, deixa a vida. Você está nesse time? Seja o que Deus quiser. Estamos indo aí, na guerra, na luta, na batalha. Ou você quer algo melhor? Você quer que Deus faça algo novo? Coisas novas. Você quer que o dia amanheça na sua vida? Eu estou fazendo uma coisa nova. Eu vou derramar água sobre aquele que tem sede. Eu quero chamar os líderes aqui à frente. Líderes, esposa de líderes. Quero chamar que vocês fiquem de prontidão por aqui, porque eu vou precisar de vocês. Eu quero pedir que vocês fechem seus olhos. Vocês fechem seus olhos agora. E eu quero que você pense. O que você está precisando hoje do Senhor? O Senhor tem uma promessa para você. Você tem que tomar decisão. Ou confiar no seu braço, ou confiar na promessa do Senhor. No que Deus falou. O que Deus falou, Ele tem razão. Se Deus falou, Ele vai fazer. Se Deus falou, Ele pode fazer. Amém, irmãos? Aleluia. Se Deus falou, meu irmão, vai acontecer. Diz: eu derramarei água sobre o sedento. Derramarei água na terra seca, torrentes. Aleluias. Ele sabe. Ele sabe do que você precisa, mas você precisa falar. Ele quer saciar a tua sede hoje. Para Deus fazer, você precisa só crer. E o que é crer? É ter sede. É desejar. Desejar o Senhor. Desejar o toque. Desejar o milagre do Senhor. O Senhor te conhece. Ele sabe o que você precisa. Mas abra sua boca e peça. Fale com Ele. Onde precisa? Onde você necessita? Você necessita? Onde você precisa ser tocado pelo Senhor? Deixa eu falar para você. É necessário você ter sede. Quem não tem sede, ele pode... É o que pode acontecer com alguns aqui. Que quem não tem sede, ele pode estar deitado na beira do riacho, na beira do rio. Aquela água cristalina. Mas ele não vai até a água, ele não estende a mão para pegar a água. Quem não tem sede, não bebe. Tem sede, desperdiça. A água passa e vai embora.
e ele não aproveita a oportunidade. Agora quem tem desejo, quem tem necessidade, quem crê, ele vai tocar, ele vai receber, ele vai viver milagres de Deus. Aleluia, aleluia. E quando você permite que o Senhor derrame água, derrame o Espírito sobre você, tudo se transforma. A terra seca se torna produtiva. Talvez a sua vida não tenha sido produtiva. Você faz as coisas, parece que você não vê milagre. Irmãos, eu vejo milagre toda semana na minha vida. Eu tenho experiências assim tremendas assim com o Senhor. Todas, direto. Estava alugando um hotel para 13 irmãos que vão para Goiânia. A gente ia pagar R$3.500 para os hotéis. Aí eu estava já decidido mas aí uma pessoa me chamou que aluga uma casa em Goiânia, uma casa grande. Ela falou: olha, eu tinha procurado casas, mas falaram que não dava. Ela mandou mensagem: olha, você vai querer ainda a casa? Eu falei para ela: eu quero, mas a sua não cabe, só cabe 8 pessoas, eu vou levar 13. E Deus tinha falado comigo: fique calmo, fique em paz. Aí de repente: não, mas agora dá, agora tem mais espaço. Fechamos por R$1.000. R$1.000. Aleluia. R$1.000. Falei para os irmãos ontem, nós fomos para uma conferência de empreendedores, aprendendo, né? Eu, a Luciana, o Rogério, a Milena, a Evelyn, a Aline. E a gente estava voltando de lá e a gente falando da provisão de Deus na nossa vida. De provisão, como Deus surpreende. Eu falei: toda vez que eu gasto mais do que o que eu posso pagar naquele mês, eu oro e digo: Deus me ajuda. E Deus faz um milagre. Aí eu não falei para elas que ontem eu tinha gastado mais do que o que eu podia nesse mês. Aí eu já orei: Senhor, o Senhor sabe. Quando eu falei para ela, eu já comecei a orar, Luciana. Falei: Senhor, esse mês, hoje de manhã, irmãos, de manhã, domingo de manhã, não é dia de empresário comprar nada. Um cara mandou uma mensagem para mim, falou assim: olha, eu preciso de 50 camisetas. Você pode, você viu no finalzinho você pode me vender? Eu digo: é claro que eu posso, aleluia. Provisão de Deus. É assim que o nosso Deus faz, irmão. Deus quer suprir você, surpreender você de onde você não imagina. É que assim eu fico pensando: será que vai ser o fulano que vai me abençoar? Será que vai ser meu cunhado? Será que vai ser meu irmão? Sabe, Deus vai tirar a água da rocha para te abençoar. Mas você precisa crer. Esse ter sede, ele derrama sobre o sedento. Sedento é um espaço ali pronto para receber a água. É alguém que está pronto para receber o milagre. É alguém que está crendo. O que você precisa do Senhor hoje? Os irmãos vão sair, vão orando. Eles vão orar rápido, porque não vai dar tempo. Mas eles vão orar por você. Amém? Os irmãos vão orar por você. Então nós vamos orar nesse momento. Se você crer, verás a glória de Deus. Vamos orar. Pai, pode começar. Glória a Deus. Deixa os irmãos músicos começarem a tocar, né? Que a gente fica mais inspirado ainda. Aleluias. Oh Jesus. Vamos orar agora pelo teu povo, Senhor. Vamos orar crendo na sua palavra. Sua palavra nessa noite diz que o Senhor está fazendo algo novo. E semana que vem eu quero ouvir testemunhos, Senhor. Testemunhos poderosos, de milagres poderosos aqui. Porque tem gente sedenta aqui. Eu sei que tem gente sedenta aqui nessa noite, Pai. Oh Senhor, eu te peço, faça um milagre. Oh Jesus, derrama água sobre o sedento, Pai, nessa noite. Derrama água sobre o sedento aqui nessa noite. Líderes de treinamento, todo mundo só tem um problema, só desgraça acontece. Nós vamos anular isso hoje, porque você vai falar acerca de você mesmo. E você vai falar se ouvindo, e ouvindo com fé. O que você vai falar virá para você mesmo. E você vai dizer assim: eu declaro que eu sou abençoado. Diga: foi para isso que eu nasci. Eu carrego algo sobre mim.
Fala para você se ouvir. Eu sou abençoado. A bênção está sobre mim. A bênção está sobre a minha casa. Onde eu pisar, a bênção vai comigo. O que eu vou fazer com as minhas mãos, o trabalho que eu for fazer, vou prosperar. Eu vou vencer todas as batalhas. Eu declaro sobre a minha vida que o Senhor está fazendo coisas novas, coisas que eu nem sei. Eu vou ser surpreendido nesses dias. O Senhor vai me revestir. O Senhor está me revestindo com força, com alegria. Diga: o Senhor vai me dar decisões sábias. O Senhor vai me dar ideias brilhantes, ideias que ninguém teve. Diga: eu vou ter ideias revolucionárias. Diga: o Senhor vai abrir os meus olhos e eu vou enxergar oportunidades. Diga: eu declaro sobre a minha mente sabedoria. Eu sou sábio. Diga: eu sou um homem sábio. Diga: eu sou uma mulher sábia. Diga: eu tenho sabedoria. Diga: o Senhor vai me dar ideias geniais. Diga: o Senhor me capacitou. O Senhor me ungiu. O Senhor está me forjando. O Senhor está me dando habilidades. O Senhor está me dando força. Diga: eu não serei mais o mesmo. A luz está vindo sobre mim. A glória do Senhor está se manifestando na minha vida. O Senhor está fazendo coisas novas. Eu sou abençoado. Eu vou ser surpreendido todos os dias pelo Senhor. A graça do Senhor está sobre mim. Diga: não tenho maldição. O meu Pai, Jesus, já levou as maldições que eram minhas. Agora só restou as bênçãos. Eu sou abençoado. Aleluia, aleluia.